Olá, nós somos do IFNMG Campus Pirapora, terceiro ano técnico em vendas. O trabalho será apresentado por Emily Camila, Yasmin, João Pedro, Cauã, Kailane e Leonardo. O tema do nosso trabalho são os molúsculos. Os molúsculos são os representantes do filo Molusca e representam o segundo maior grupo do reino animal. Eles são invertebrados, possuem o corpo mole e algumas espécies possuem uma concha protetora. As lulas possuem uma concha interna e reduzida. Já os polvos não possuem concha protetora. E os caracóis são um exemplo de espécie de moluscos que possuem uma concha externa. Os molúsculos, eles são triblásticos, possuem simetria bilateral, são prostossômicos e celamados. São algumas de suas características embrionárias. A organização do corpo dos molúsculos constitui-se na massa visceral, onde são encontrados todos os órgãos internos desses animais, a cavidade do manto, onde abrem-se o sistema digestório, excretor e genital, e também onde são encontradas as brânquias, a cabeça e o pé, que é responsável por fazer com que os molúsculos consigam se fixar e se locomover. Bom dia, sou a aluna Kailane e eu vou apresentar sobre o sistema digestório dos molúsculos. Então, os molúsculos, eles são animais que possuem o tubo digestivo completo. Eles são protostômios, que durante o desenvolvimento embrionário originam primeiro a boca e depois o ânus. Eles possuem uma estrutura que serve para ralar ou raspar os alimentos. Ela é denominada rádula. E a digestão, ela ocorre quase que totalmente no interior do tubo digestivo, que é a digestão extracelular. Mas algumas macromoléculas, elas só terminam a sua fragmentação nas células do epitélio intestinal, digestão intracelular. Bom, o alimento ele é conduzido pelo tubo digestivo, onde ele sofre a ação de enzimas e os nutrientes eles são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Os cefalópodes e gastrópodes apresentam a rádula, uma espécie de língua com dentes afiados. Ela é usada para raspar os alimentos. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema reprodutor dos molúsculos. Então, eles apresentam a reprodução sexuada, com a fecundação interna ou externa. E a maioria dos molúsculos apresenta sexos separados, com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. E na fecundação externa, os machos eles liberam os espermatozoides e as fêmeas liberam os óvulos diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. No caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. Oi, meu nome é Emily e eu vou falar sobre o sistema circulatório dos moluscos. Bom, os moluscos foram um dos primeiros animais a terem um sistema circulatório. Essa característica evolutiva é muito importante para o transporte de nutrientes e gases. Existem dois tipos de sistema circulatório, o aberto e o fechado. O aberto é mais comum em animais de pequeno porte e é comum na maioria dos tipos de moluscos. O fechado é encontrado nos cefalópodes. No sistema circulatório aberto, os animais apresentam uma cavidade peristáltica onde se localiza o coração. Desse local se sai uma artéria e chega uma veia, e os vasos sanguíneos se ramificam. O coração impulsiona o líquido semelhante ao sangue chamado de hemolinfa. Essa é bombeada para as artérias e no sistema aberto ela abandona as artérias e passa a circular em lacunas,
que são chamadas também de hemocelas. A hemolinfa, líquido semelhante ao sangue, circula pelas lacunas e entra em contato direto com as células. Assim, acontecem a troca de substâncias, as células recebem oxigênio e nutrientes, e a hemolinfa captura gás carbônico e produtos do metabolismo das células, que devem ser excretados pelo organismo. Depois desse processo, a hemolinfa, através das veias, retorna ao coração. A hemolinfa não pode ser chamada de sangue, pois nesse líquido encontramos a hemocianina, que é uma proteína conjugada com cobre. Ela é responsável por fazer o transporte do gás oxigênio. Ela age do mesmo modo que a hemoglobina age no nosso organismo. A classe dos cefalópodes, como polvos e lulas, possui sistema de circulação fechado. Ele se difere pois o líquido agora é chamado de sangue, e não mais de hemolinfa, mas o sangue continua tendo a presença da substância hemocianina, e ela continua com a mesma função de transportar o oxigênio. Nesse sistema, o sangue circula do coração às artérias e passa pelas veias, ou seja, ele não sai dos vasos sanguíneos e não entra em contato direto com as células. O sangue agora vai transportar os gases, nutrientes e excretas. Esse processo de circulação é considerado mais eficiente, pois o sangue circula sobre alta pressão e consegue atingir longas distâncias. Por isso, esses animais podem ter um porte bem maior. Oi, eu sou o Leonardo e vou falar um pouquinho sobre as classificações dos moluscos. Bom, eles podem ser divididos entre 7 classes. Os aplacóforas, que, assim como o próprio nome já diz, o A vem de negação, então eles não possuem concha. Os monoplacóforas, que eles possuem uma concha em formato de escudo. Os poliplacóforas, que eles possuem várias conchas e que são várias plaquinhas, na verdade, que formam essa sua proteção. Um exemplo disso são os quítons. Os scaphopoda, que eles possuem uma concha em formato de tubo. Os gastrópodas, que eles podem ser representados pelas lesmas, caracóis e caramujos. E assim como o nome já diz, gastrópodas, eles possuem os pés presos à barriga. E eles podem ser encontrados tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, e sendo ele marinho ou de água doce. Vale ressaltar também que as lesmas, apesar de elas serem os gastrópodes, elas não possuem concha. Outra característica que eles possuem é que durante seu desenvolvimento, a sua massa visceral é torcida em 180 graus. E eles também têm uma concha espiralada, o que tem mais proteção e mais resistência. Os cefalópodes agora vêm de cabeça e de pé, então eles possuem os pés na cabeça, que no caso seriam os tentáculos. Tem como representantes os polvos e as lulas, e eles podem ser encontrados no ambiente aquático. Os polvos não possuem uma concha, mas as lulas possuem uma concha interna, que também é chamada de pena. A bivalvia apresenta como representantes as ostras e os mexilhões, e eles são encontrados em ambientes aquáticos, tanto de água salgada como de água doce. E eles têm como uma principal característica, que é por isso que eles recebem esse nome, são uma concha dividida entre duas válvulas, que é conectada por uma espécie de dobradiça. E eles também são formados apenas de pé e massa visceral. A excreção dos moluscos. O sistema excretor dos moluscos é muito importante para a remoção de excretas, que são produtos tóxicos gerados pelo metabolismo celular e que devem ser eliminados pelo corpo do animal. Os moluscos possuem estruturas excretoras chamadas de metanefrídeos. Eles são conjuntos de túbulos, onde em uma de suas extremidades existe um funil, na qual é responsável por retirar as excreções localizadas nas cavidades, dentro do celoma, e também os produtos localizados nas cavidades peristálticas, que é onde se localiza o coração. As excretas localizadas nos vasos sanguíneos também são retiradas pelos nefrídeos, até a outra extremidade do túbulo, onde as excretas serão eliminadas para o meio ambiente. Os molúsculos terrestres, como os caracóis, as lesmas e os caramujos, excretam ureia.
Já os moluscos aquáticos, como polvos, lulas e ostras, excretam amônias. O sistema excretor do grupo Cefalópodes possui uma característica diferente. Por serem mais desenvolvidos, a sua excreção é um pouco mais eficiente. Os metanefrídeos nesses organismos encontram-se agrupados formando uma espécie de rim primitivo, que retira as excretas das cavidades do celoma e do coração. Como exemplo desse grupo, temos o polvo e a lula. Bom dia, meu nome é João Pedro e eu vou falar sobre a respiração dos moluscos. A respiração dos moluscos pode ser cutânea, branquial ou pulmonar. Na maioria desses animais, a membrana do manto é vascularizada e permite que ocorram trocas gasosas entre a corrente sanguínea e a água. Já nos moluscos terrestres, a cavidade do manto encontra-se cheia de ar e trabalha como um pulmão, sendo, portanto, uma forma de respiração pulmonar. Nos moluscos aquáticos, são encontrados no manto lâminas muito irrigadas por vasos sanguíneos, dando origem às brânquias desses animais. Bom, os moluscos apresentam grande e diversificada importância. Isso porque muitos deles são utilizados na alimentação humana como fonte de proteínas. Animais como a lula, o polvo, a ostra e o mexilhão são comuns em muitos pratos na culinária de diversos países. No Brasil, principalmente em cidades litorâneas, é possível consumir a caldeirada de frutos do mar, composta por lula e mexilhão. Além deles, o escargot, que é prato comum na culinária francesa e é feito por um tipo de caracol. Há também os moluscos bivalves, que são responsáveis pela produção das pérolas. As pérolas são formadas pelo depósito de uma substância chamada nácar em camadas circulares ao redor de uma partícula estranha, como larvas ou um grão de areia, que penetra entre o manto e a concha do molusco. As pérolas são, portanto, produzidas como forma de isolar e se proteger de um corpo estranho que invadiu seu organismo. Dessa forma, podemos estimular a produção de pérolas artificialmente ao introduzirmos, por exemplo, um grão de areia entre o manto e a concha de uma ostra. Os moluscos também apresentam grande importância ecológica. As ostras e os mexilhões, por filtrarem a água do mar para a captura de partículas alimentares, podem acumular em seu organismo determinadas substâncias poluidoras, como metais pesados. Dessa forma, são bons indicadores de poluição ambiental. Bom dia, hoje eu vou falar sobre as curiosidades sobre os moluscos. A primeira é que a espessura e as formas das conchas dos moluscos são relacionadas com a adaptação ao ambiente que eles vivem. Os caracóis possuem uma concha fina que não prejudica na sua locomoção em ambientes terrestres. O caramujo tem uma concha mais espessa, que é capaz de resistir ao choque das ondas. E os pelecípodes apresentam umas conchas mais achatadas de duas válvulas, prendendo-se na a rocha e resistindo à força da água. Os polvos e as lulas não possuem conchas externas e isso permite uma locomoção ágil por propulsão com jatos de água. Bom, e a segunda, eu tenho uma pergunta. Por que as lesmas se derretem quando jogamos sal sobre elas? Bom, as lesmas possuem uma camada de pele muito fina, vivem em lugares úmidos e escuros, e assim não ocorre grandes taxas de transpiração através da pele. O fato que podia provocar a desidratação desses animais. Quando jogamos sal na lesma, ela perde água e se desidrata, mas nesse caso, por que isso ocorre? É que o sal se dissolve na superfície da pele úmida do animal, formando uma solução salina em que a água é o solvente e o sal é o soluto.
Essa solução salina é muito mais concentrada em solutos, sais, que a solução dos fluidos do corpo do animal, assim ocorre um fenômeno chamado osmose, em que a água se desloca espontaneamente de uma solução mais concentrada em soluto para outra menos concentrada, até que essas soluções tenham a mesma concentração. Por isso, a lesma perde muita água e ocorre uma desidratação. Morre desidratada, né? E vale a pena lembrar, né, que não pode fazer isso, porque o animal vai sofrer e tal. E mesmo sendo um animal pequeno, é importante para o equilíbrio do ecossistema.